Mas era tremendo isso. Não podia. Basta que dentro era pecado. Mas graças a Deus isso não existe. Não. Foi no passado. Agora só temos aqui, né? Como o pastor fala, pessoas que usam Avon, Natura, Boticário. Rexona. Só coisa fina, só coisa. Só príncipes e princesas de Jesus. Glória a Deus. Se você puder ficar de pé, eu te agradeço. Marcos capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Glória a Deus. Todos acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga estou procurando. Aleluia. Todos acharam. Diz assim a palavra do Senhor. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro 2 sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia o amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Repita comigo. Correu e adorou. Correu e adorou. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Diga, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogou-se no mar. Bem, somente até aí, pode se sentar em nome de Jesus. Sente glorificando a Deus. Glória a Deus. Mas eu já sabia que eu iria pregar hoje. E Deus tinha colocado uma palavra no meu coração, mas no meio da semana, Deus mudou essa palavra. E houve uma testificação muito grande aqui, em relação a esse culto de hoje. Nós falamos com o Fernando. Porque tem tudo a ver com a palavra. Porque muitas das vezes nós entramos no culto, achamos que o culto é de domingo, e esquecemos que o nosso dia a dia é uma batalha constante. O diabo, ele não está brincando de ser diabo, não. É verdade. Mas infelizmente tem muita gente brincando de ser crente. Infelizmente nós temos visto as consequências disso. O diabo fazendo festa em muitas igrejas. Eu vou falar uma coisa para você. Essa semana eu preguei em algumas igrejas, não falando mal, mas eu vou falar uma coisa para você. Se você está aqui nessa igreja, Deus de poder e glória, com certeza eu vou puxar a sardinha da nossa brasa. Mas eu tenho andado por aí, tenho visto algumas igrejas que não chegam a 1/10 daquilo que você recebe aqui. Em palavra,
em adoração e em oração. As igrejas por aí estão mortas, amados. O diabo já entrou, já fez festa. Antigamente, o diabo ele tinha uma estratégia. Ele usava uma pessoa no meio da igreja. Nos tempos antigos, era feito assim. A pessoa pegou no meio da igreja, trouxe o escândalo para a igreja, e o que eles faziam? Extirpavam aquela pessoa da igreja. De uma maneira ou de outra, quando você tira o câncer da tua carne, ele cicatriza, fica tudo em paz novamente. Mas o diabo está com uma outra estratégia, porque ele viu que dessa maneira a igreja se fortalecia mais ainda. Hoje em dia o diabo deixa o câncer dentro da igreja. O diabo ele deixa a pessoa aparentemente liberta dentro da igreja. Que isso? Está falando loucura aí, presbítero, mas é verdade, amor. Muitas das vezes as pessoas entram aqui, escutam a palavra, louvam, adoram, mas chega ali fora no portão, já esqueceu tudo que foi pregado, tudo que foi falado. Eu creio que o diabo ele não pode pisar aqui dentro. Se pisar, ele é queimado. Porque aqui está a presença do Senhor. Aí sabe o que ele faz? Ele fica lá fora. Ele sai da pessoa e fica lá fora. Aí a pessoa vem aqui, louva, adora a Deus, fala um montão de coisa para Papai do Céu. Aí quando chega ali fora, sabe o que acontece? Se a pessoa não encheu o que estava vazio, a palavra de Deus diz que o diabo vem, olha, e se a casa estiver vazia, ele vai e traz 7 piores para habitar naquela casa. E o estado daquela pessoa é pior do que antes. Muitas das vezes nós olhamos algumas pessoas que depois que entram na igreja a situação piora. Mas não é por luta não, por tribulação não. Porque provação nós vamos passar. O diabo ele não está satisfeito com a nossa vida. O diabo quer nos destruir. Ele é o nosso inimigo. E você tem que ter consciência disso, que você tem um inimigo. E você não pode vacilar para esse inimigo, senão ele te dá uma rasteira. Você tem que ficar vigilante. Você tem que ficar atento. Quem tem que mandar o diabo é você. É você que tem autoridade para isso. Não é o contrário. Muitas das vezes a pessoa vem aqui, a palavra entra no ouvido e sai no outro. O pastor manda fazer uma determinada situação, olha, para você receber tua vitória, para você receber tua libertação, você tem que fazer isso. Na hora ela até concorda, mas depois, o pastor está falando besteira, está com nada. Chega lá fora, o diabo encontra a casa vazia e traz 7 piores. O estado daquela pessoa é pior. Ah, presbítero, essa pregação está me dando medo. Quero que você tenha medo do diabo. O diabo ele é um mentiroso, é um enganador. Como eu falei aqui no começo. O diabo ele tem a aparência de pitbull, mas ele é um vira-lata, safado sem vergonha. Tem que chutar o mulambo dele para longe de você. O diabo ele não pode nada, não. Quantas pessoas ficam com medo do diabo? Quantas pessoas têm medo do diabo, têm neurose do diabo? A pessoa sai da igreja de um culto abençoado, um culto poderoso. Aí chega na esquina, tem uma macumba, um despacho, ele dá a volta lá no outro bairro, para não passar ali. Estou falando que é para você passar e pisar em cima, não é isso. A Bíblia fala que nós não devemos tentar o nosso Deus em vão. Mas nós temos que reconhecer a autoridade que existe em nós. A autoridade que existe em nós, ela é real. A Bíblia fala que o diabo ele está debaixo dos nossos pés. Glória a Deus. Muitas das vezes nós ficamos olhando para cima com medo do diabo. O diabo está debaixo do teu pé. Quando você for falar com o diabo, olha para o chão, porque ele está debaixo do teu pé. Não precisa ficar com medo do diabo, não. Quantas vezes já recebemos afrontas de vizinhos, macumbeiros? É mentira isso? Pessoas no trabalho, que são espíritos, são macumbeiros, que fala que vai botar seu nome na boca do sapo, vai botar seu nome na encruzilhada, você, falta pouco, morrer do coração com medo disso. Eu já escutei isso várias vezes. Sabe o que eu falava? Meu pai vai matar o pobrezinho do sapo, botar meu nome na boca dele.
E ele está te denunciando para o IBAMA ainda. Está matando os animais. Sabe por quê? Vai gastar dinheiro à toa. Vai fazer macumbaria à toa. Porque eu não pego mais essas porcarias. Glória a Deus. Eu sei quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso, daquilo que eu peço, daquilo que eu procuro fazer. Glória a Deus. Eu quero que você saia daqui hoje consciente que você é uma autoridade de Deus. E que o diabo ele não pode tocar na tua vida. E eu dei um título para essa pregação, estava falando com o Fernando mais cedo. De repente você vai até se escandalizar, mas você vai entender no final. O tema dessa pregação é: como o diabo tem me olhado? E isso. Se você não sabia disso, fique sabendo. O diabo, ele te olha. Como os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, o diabo ele não é onipresente. Só Deus é onipresente. Está em todos os lugares. E é aquele que conhece até o íntimo do nosso coração, da nossa alma, ao ponto de dividir os nossos pensamentos. Agora o diabo ele fica olhando a nossa postura. O diabo ele fica olhando as nossas atitudes. E o diabo olha para nós não com os olhos naturais. O diabo ele é espírito. O diabo é espírito. Então ele olha para nós e vê o quê? Vê a carne? Não. Ele vê aquilo que está dentro de nós. Por isso a preocupação de que quando eu entro aqui, eu tenho que sair com algo daqui de dentro. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando chegar lá fora, o diabo olha para mim, ele não pode me ver como uma casa vazia. Ele não pode me ver como um vaso oco. Ele não pode me ver como um objeto que não tem nada dentro.